Olá, paz, tudo bem com vocês? Eu sou Alexander Silva e este é o seu canal Observando e Aplicando o Está Escrito. E a grande promessa desse vídeo de agora, de hoje, é o dever de sempre estar orando e não desfalecer nunca. Então fique comigo, interaja comigo, assista esse vídeo até o final, pois eu tenho certeza que é relevante para a sua vida. Lucas capítulo 18, versículo 1 diz assim: e contou-lhes, ou seja, Jesus contando uma parábola, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever, não a obrigação, o dever, uma tarefa de orar sempre e nunca desfalecer. Essa parábola, ela narra a história de um juiz perverso que havia na cidade. Ele não temia a Deus. A parábola vai dizer que ele não temia a Deus e não respeitava os homens, ou seja, era um cara abusado e não temia a Deus, não faltava-lhe com respeito e era um debochado, e ele ainda era juiz, ou seja, ele tinha caneta em suas mãos, ele tinha o martelo em suas mãos. E havia também nessa cidade uma viúva que tinha uma questão na justiça, ela tinha ali algo para resolver na justiça, e aquele juiz, muito cômodo, muito tranquilo e irreverente, ele não agia acerca daquela questão daquela viúva, mas diz o texto que aquela dona, ela era insistente, estava sempre indo ali ao fórum, estava sempre indo ali aonde aquele juiz estava e pedindo aquele juiz para lhe fazer justiça contra o seu adversário, ou seja, contra aquele que lhe deu prejuízo, até que um dia ele não aguentou mais aquela dona falar, e ele acabou cedendo. Então Jesus fala aqui a respeito sobre o dever de estar sempre pedindo, sempre buscando, sempre orando, sempre batendo a porta e nunca desfalecer, ainda que você esteja aí desanimado, ainda que você esteja aí fraco, ainda que você venha até mesmo a desfalecer, no sentido de que ficou cansado de tanto dobrar o seu joelho, de tanto ficar falando, eu quero te pedir o seguinte: mesmo assim, em pé ou deitado, ou de joelho, ou dentro do ônibus, ou trabalhando, leve seu pensamento a Deus, porque orar não é só de joelho. O ato de se ajoelhar, o ato de dobrar os seus joelhos, quando a gente chega na igreja, quando a gente vai dormir, antes de dormir, ou quando acorda, isso é um ato de humilhação, isso é um ato legal, um ato bom, é uma atitude de reverência, uma atitude de humilhação, de se prostrar diante do Criador, daquele que tudo pode, daquilo que tudo fez, daquilo que tudo faz. Contudo, Deus não vai responder só se você dobrar o joelho, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Deus vai ouvir tua oração se você clamar Ele com sinceridade, se você pedir a Ele com humilhação.
de coração, e não importa se você vai estar em pé, se você vai estar deitado, se você vai estar sentado, se você vai estar dentro do ônibus, se você vai estar tomando banho, se você está lendo, se você está trabalhando, brincando, se você está, não importa se você está na praia, na cachoeira tomando banho, não importa se você está fazendo uma trilha, não importa se você está brincando de bola, está brincando com as crianças, não importa, a sua oração, ela é ouvida e respondida. Por isso, é quase que nunca desfalecer na oração. Porque quando a gente lê isso aqui, tem muita gente que entende o desfalecer aqui como quando não conseguir mais dobrar o joelho. Mas na verdade não é. É quando você não consegue mais abrir a sua boca, quando não consegue mais sair palavras da sua boca, você não consegue mais, como Ana não conseguia mais, e outros não tinha mais palavras, mas contudo, dobrar no joelho, ou simplesmente em pé ou sentado, elevar o seu pensamento a Deus, você vai estar orando. Então não desfaleça nunca, ainda que você esteja cansado. Ainda que você esteja cansado de tanto pedir, ainda que você esteja cansado, fadigado, desanimado de tanto dobrar o joelho, de tanto pedir, de tanto falar a mesma coisa e parece que nunca vem, nunca responde, pede a Deus para Deus primeiramente te curar você por dentro, curar sua mente e curar o seu coração, porque enquanto a sua mente, o seu coração não for curado, nada faz sentido, porque Deus quer primeiramente lhe curar interiormente, para te preparar para receber a bênção. Então, peça a Deus para te curar e nunca desfalecer de orar, aonde você estiver, como você estiver, na situação que você estiver. Quando estiver em pecado, sim. Quando você estiver mergulhado em pecados, ore a Deus. Quando estiver dentro da cadeia, ore a Deus. Quando estiver quase morrendo, ore a Deus. Quando estiver lá num show das trevas, show de ímpios, ore a Deus. Quando estiver numa prostituição, ore a Deus. Quando você estiver fazendo coisas erradas, ore a Deus. Porque é ali que talvez você vai ser liberto. É ali. Ore a Deus e peça a Deus para Deus te tirar dessa situação. Quando você estiver fraco, leve o seu pensamento a Deus. Quando você estiver com dúvidas, ore a Deus. E outra, ore a Deus acerca de tudo, absolutamente de tudo. A coisa mais berrante, mais inadequada, mais engraçada, mais absurda, mais esquisita ou estranha que seja, não importa, ore a Deus, porque Deus não vai jogar no WhatsApp, não vai jogar no grupo, não vai botar no Face, ele vai ficar só para ele, vai ficar em silêncio e ele vai te responder agora ou não, mas uma hora ele te responde, não importa o que você fez, leve seu pensamento, ore a Deus. Então, também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Leve seu pensamento, a sua oração, àquele que pode sim responder, responder, ou agora ou não, para aquele que não vai contar para ninguém. Vai ficar só para ele e vai confortar o seu coração, vai te dar vitória, também vai te dar um puxão de orelha, vai te dar aí um brigo, porque você fez isso ou fez aquilo, mas ele vai te dar um brigo, ou seja, ele vai passar aí um álcool, vai passar aí um metiolate, mas ele vai sarar a ferida, Então, compartilhe comigo, fique comigo, interaja comigo a respeito dessas observações bíblicas e compartilhe com alguém. Até um próximo vídeo e tudo de bom.